Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. Muito obrigado. Muito obrigada. Neste momento, daremos então início ao módulo Perguntas e Respostas com o preletor Heitor Miyazaki. Boa noite. Agora sim. Então, vamos às perguntas. Primeira pergunta. Sim. Meu sobrinho de 41 anos tem diversas deficiências. Há 1 ano vem se alimentando mal, já emagreceu 30 quilos. Depois de muitos exames, os médicos descobriram que o estômago está em posição errada. O que pode ter ocasionado isso? O que fazer para ficar na posição correta? O que pode ter ocasionado são muitas alternativas, muitas opções, né? Muitas causas que podem gerar isso. Depende, alguns casos de pessoas que vêm por causa kármica, outros vêm porque escolheram um corpo deficiente de propósito. Então, isso varia de caso para caso e não dá para afirmar qual é a causa exatamente do fato que aconteceu. Mas há muitos casos de curas que ocorreram, não somente em Setionê, qualquer outra entidade, através da fé. Esse é o ponto importante. Então, há pessoas que rezam, mas não acreditam na cura e não acontece nada. Por isso que, se vocês analisarem, quando Cristo era chamado para curar alguém, ele sempre ouvia aqueles comentários: será que vai, não vai? Então, o que é que Cristo fazia? Pedia para essas pessoas ficarem fora, não entrarem na casa, não entrarem onde ele estava entrando. Por quê? Porque a vibração da pessoa que não acredita atrapalha, prejudica e faz com que seja uma força antagônica e não permite que a força de Deus flua naturalmente. Por isso que Cristo mandava ficar longe. Então, nesse caso, é importante que seja um grupo de pessoas da família que acreditam na cura, que possa curar. E outro detalhe que é fundamental, para que possa, muitas vezes a pessoa novata na Setionê, fala: mas como é que eu vou ter fé? A fé, você lendo os livros da verdade, você aumenta a fé. Você praticando a meditação em Shinsokan, estar sempre com a mente conectada com Deus, a sua fé aumenta. A fé se perde quando a pessoa só fica olhando o mundo fenomênico. Então ela fica somente até temerosa com as coisas do mundo aqui na face da Terra. Mas quando a pessoa se concentra exatamente naquilo, ela passa a ter mais fé. Então, pede para a pessoa ler aquele trecho da Sutra, que diz: no âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. A pessoa tendo em mente essa frase, a fé dela aumenta. Okay? Porque a Sutra Sagrada, mensagens que vieram de Deus. Então, um garoto do Japão nasceu sem os olhos. Isso aconteceu na província de Saitama. O mestre citou isso, até citou quando ele esteve a segunda vez no Brasil, e sem olhos, totalmente plano, parecia a testa. Mas o avô dele acreditou na natureza divina. E todos os dias ele ia na cabeceira do menino, do neto, e fazia a meditação em Shinsokan, contemplando a natureza divina e não contemplando o que os olhos carnais estavam vendo. Esse é o motivo da fé, não é? Por isso que a falta de fé é superstição. Superstição é a falta de fé. A pessoa acredita uma coisa no outro objeto, isso é superstição. E nesse caso, o garoto começou a ter essa aliança e os olhos foram se formando e apareceram. E quando ele tinha 3 anos de idade, ele já estava totalmente normal, brincava com os amigos, olhava, enxergava normalmente. Outro detalhe importante, que os pais do sobrinho leiam também a Sutra Sagrada. Mas um outro pode dizer: mas eu não ligo, não sei, não quer. Então só diga uma coisa, você não quer ajudar seu filho? Não tem como negar, não é?
E outro detalhe, caso algum antepassado, caso encontrar antepassado, a família do pai do menino ou da mãe do menino, que teve um problema semelhante estomacal, oferecer a sutra, especialmente para essa pessoa, 21 ou 49 dias. Próximo. Feminino, 45 anos, casada. Gostaria de saber como ajudar minha filha. Ela está desempregada há mais de um ano e muito triste, vive se lamentando, depressiva. Sente muitas dores nas costas, os pés ficam inchados e com muita queda de cabelo. O que devo fazer para ajudá-la? Aí está um detalhe que não é somente ela, não. Você que fez a pergunta também tem que participar. Isso é exatamente no primeiro item que eu vou dizer. Explica para ela que para receber é preciso dar. E para receber alegria, precisa dar alegria. E a alegria básica, a principal prioridade é aos antepassados. Por isso, quando se fala antepassado, parte física, visitar os jazigos, cuidar dos túmulos antepassados, limpar, providenciar a limpeza e levar flores. A parte doutrinária, em casa, ler a sutra todos os dias para eles, ok? E nesse ponto é que você convida a sua filha para ler a sutra sagrada todos os dias. Depois que vocês lerem juntas uma semana, 10 dias, fala, filha, agora você faz no horário, a mãe vai fazer no outro horário. Então, ensinando a iniciar a leitura dos antepassados, depois deixe que ela toque, continue avançando. Esse é um detalhe também da queda do cabelo. Muitas coisas as pessoas não sabem, mas o cabelo em japonês fala kami. Deus também é kami. Então, quando ocorre desses problemas no couro cabeludo, pode estar ligado. A parte de cabeça, cabelo pode ter muitas causas, N causas. Mas uma delas é dar amor antepassado. Por isso que dar amor antepassado e também praticar meditação em Shinsokan para dominar a ansiedade que faz com que aconteçam esses problemas. Ok? Lá na empresa a última empresa que eu trabalhei, fiquei 25 anos e deixava 120 revistas na minha mesa. E aquelas revistas iam evaporando. Dificilmente eu via alguém pegando, mas cada um que chegava lá no setor ia pegando a revista. Aí, o que acontecia é que quando eu chegava com aquele pacote, todo mês com pacote de 120 revistas, as duas pessoas que vinham correndo eram do departamento vizinho, que vinham entrar. Uma era da messiânica, a outra era evangélica. E as duas iam correndo. Chegaram a revista. E esta evangélica, uma vez, disse, Heitor, meus cabelos estão caindo, o que eu faço? Para uma evangélica falar para ler a sutra, não vai dar certo, né? Então eu falei para ela, pense nos seus antepassados e ofereça o Pai Nosso para ela. Mês seguinte ela falou, os cabelos pararam de cair. Então, sem influenciar, sem querer obrigar, impor, tem que ler a sutra, deixa que ela faça as orações da igreja dela, né? A não ser que ela se interesse em vir para assistir. Outro detalhe, a sua filha deve estar muito ressentida com quem ela trabalhou, ou ex-chefe ou ex-colega, e oriente, diga para ela perdoar. Mas se você disser, filha, você tem que perdoar, tem que fazer, ela não vai fazer. Se você disser, mamãe vai fazer junto com você, qual o nome da pessoa? Vamos fazer oração, vamos praticar junto? Aí ela cria aquela força, aquela iniciativa de praticar também. E praticando 30, 40, esse é um ponto importante. Aquilo que eu tenho citado, inclusive eu mencionei no meu livro, o fato que aconteceu nessa aula de quarta-feira, e que eu já mencionei no Presidente Prudente. Muitas pessoas não conseguem emprego porque não perdoaram a pessoa com quem ela trabalhou. Então, na realidade, é aquilo que está na Sutra Sagrada, na revelação divina da grande harmonia. Se fores vítima de algo, é prova que não está reconciliado com todas as coisas da terra. E ela está sendo vítima do quê? Da falta de prosperidade, da falta de conseguir um emprego. Está sendo vítima disso. Por quê? Porque não estava reconciliada com o ex-patrão e a ex-colega de trabalho. Quando ela perdoou, aí apareceu já o emprego, por coincidência da mesma empresa. E outra pergunta. Feminino, 41 anos, casada. Meu marido fez uma retirada de hérnia há 6 meses e está se recuperando bem.
Terá que fazer outras 2 cirurgias da próstata e de uma glândula de gordura. Ele tem 41 anos também. O que o senhor orienta? Ele não gosta de leitura e é uma pessoa difícil de lidar. Primeiramente, nós temos que entender que tudo é projeção da mente. Então, da sua parte, o que você tem que fazer? Mudar o seu modo de como você vê o seu marido. Mudar o conceito que você tem dele, tá? O retrato que você tem dele, não é fotografia, não, é o retrato da personalidade dele. Então, deixe de vê-lo como uma pessoa difícil de lidar. Pare de pensar que ele é difícil de lidar. Transcenda esse lado fenomênico e olhe o Deus interior dele e diga: você é filho de Deus, é maravilhoso, é amável e harmonioso. Você é filho de Deus, amável e harmonioso, você é filho de Deus, amável e harmonioso. Repita isso, estabeleça como se fosse um curso, uma tarefa, a lição de casa, 1000 vezes, 1 hora por dia, 1 hora por dia. Você é filho de Deus, amável e harmonioso, filho de Deus, amável e harmonioso. Consequentemente, você vai estar educando o seu próprio subconsciente a ver como filho de Deus, amável e harmonioso, e não como uma pessoa difícil de se lidar. Não fique focado, não fique com aquela imagem congelada de que ele é difícil de se lidar. Então, pense, ser filho de Deus, amável e harmonioso, e é até bom colocar um quilo de feijão e fazer essa prática. Tá bom? Outro detalhe, esqueça, entre aspas, no banheiro o livro Lições para o Cotidiano. Esqueça. Fale de conta que você esqueceu e deixa lá. Põe um papelzinho para dizer que está na tal página. Ele está lá no trono, sentado, não tem nada o que fazer, não tem um controle para mudar de canal, está lá sozinho. O que vai fazer? Vai pegar o livro e vai começar a ler, certo? E sempre que tiver um tempinho, não precisa esperar o tempo chegar, no tempo a gente que faz, nós que fazemos o tempo. E está andando, está dirigindo, vai pensando, vai agradecendo, obrigado, 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 obrigado. Obrigado, o agradecimento e a oração do perdão é a cara e coroa da mesma moeda, ok? São uma coisa completa a outra. Então, é a mesma cara e coroa da mesma moeda. Enquanto a oração do perdão é passiva, o agradecimento é ativo, é dinâmico. Você, vê-lo como filho de Deus maravilhoso, harmonioso, e também lições para o cotidiano, mas antes de deixar no banheiro o livro, é bom você também dar uma lida, viu? Porque a mulher que tem problema no útero é ressentimento do cônjuge. Mas o homem, no lugar do útero, tem a próstata. Por isso que o problema da próstata significa o quê? E a hérnia, insatisfação. Então, supere tudo isso através de você praticar a oração do perdão, e depois de uns 15 dias, 10 dias praticando a oração do perdão, se você praticar, fizer um curso intensivo, praticar 200 por dia, por exemplo, uma semana depois, essa é a tarefa mais difícil. Cristo disse, para fazer isso qualquer um faz, cumprimentar quem te cumprimenta não tem valor nenhum, mestre meu fala sobre isso, é importante você fazer o mais difícil, por isso que Cristo disse, amai os vossos inimigos. Amar o amigo, isso não tem segredo nenhum, não tem dificuldade nenhuma, mas amar o inimigo, aí é o detalhe que eu vou falar para você aceitar esse desafio. Depois de praticar intensamente a oração do perdão, humildemente diga para ele, perdoe-me as minhas falhas, perdoe as minhas falhas. Que do outro lado, se ele também tem ego, essa palavra, perdoe minhas falhas, quebra o ego do outro lado. Todos os casos em que a pessoa chegou diante do cônjuge e falou, me perdoe, o cônjuge também na hora falou, não, eu que peço perdão. Sempre acontece isso. Então fica aquela briga de ego com ego, enquanto quando um cede, o outro também acaba cedendo, ok? Próxima pergunta. Feminino, 41 anos, casada. Eu e meus 5 irmãos estamos com o nome negativado e o nome da minha mãe também está quase nessa situação. Meu pai faleceu há 2 anos e meio. Qual seria a orientação? Eu tive um funcionário na empresa e um dia ele começou a sair dia sim, dia não, com outro colega de trabalho, e eu falei para ele, olha,
Não convém você tem livre-arbítrio, sair com quem você quiser, passear com quem, se divertir com quem você quiser. Mas tem um detalhe. Ele é uma boa pessoa, mas ele ganha 3 vezes mais do que você ganha. E você saindo e frequentando o mesmo lugar que ele frequenta, o que vai acontecer? Você vai acabar gastando o que não tem. Esse é um detalhe que muitas vezes a pessoa, para não se sentir envergonhada, acaba, aí pede emprestado para o papai, para a mãe, pede emprestado para uma, para outra. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Por esse fato que é importante, pela amizade, é bom manter a amizade, mas sair para divertir, se ele está acostumado a um lugar mais caro e gasta mais, e você não tem esse dinheiro suficiente para gastá-lo, o que vai acontecer? Você vai ficar endividado. Você que fez a pergunta deve ter entendido. Então, cada pessoa precisa administrar a sua parte financeira, como se fosse uma empresa. Ou seja, vai fechar um mês, finalizando o mês, está fechando com saldo positivo ou saldo negativo? Tem que ser uma coisa rigorosa para você não ter esse tipo de problema. Então, faça uma planilha das receitas e das despesas. Receita, tudo que vai ter receita e todas as despesas que você vai ter, ok? Se fez a prestação, não esqueça de assinalar, marcar o valor da prestação de cada item. Então, fazer uma coisa ordenada. E sai o iPhone novo, modelo 15, 20, sei lá que está agora, já está pensando em comprar? Esse é um detalhe que você precisa manter um autocontrole. Tem que ter autocontrole. Lembre sempre da frase do imperador romano Marco Aurélio, foi um grande imperador. Domina-te a ti mesmo. Então, não seja levado pelo impulso de fazer as coisas e depois se arrepender porque gastou o que não devia gastar. Então, esse é um detalhe que, se você não tiver autocontrole, depois virá o quê? O sentimento de culpa, de tristeza, de autopunição. A sua autoestima vai ficar baixa porque você não vai gostar nem da sua atitude e, consequentemente, você vai se criticar. E isso faz com que a pessoa acaba sempre indo para o caminho errado. Vivifique tudo que você tem. Vivifique tudo que você tem. Quando o mestre veio em 73, ele falou sobre a palavra mottainai em japonês. Mottainai, né? Significa desperdício, mas a palavra mottainai que o mestre mostrou no ideograma, falou no ideograma, significa, isso não é matéria, isso é mais que uma matéria, é muito mais precioso, não é uma simples matéria, é divino, é sagrado, é uma dádiva de Deus, não é? Aquilo que Cristo mandou pegar as migalhas do pão depois que fez a multiplicação dos pães, por quê? Porque é mottainai, é uma dádiva de Deus que veio porque vai desperdiçar, porque vai jogar, não vai ter gratidão pelo que tem. A gente vê muitas vezes, passando assim, a gente vê muitas vezes, época de frio, os moradores de rua com cobertor. Começou a fazer calor, só vê cobertor jogado por tudo quanto é lado. Não tem gratidão pelo que ganhou. Por isso que não vai para frente, né? Então, nós temos que ter gratidão. E também não é certo só orar para Deus pedindo que Ele ajude. Nós também temos que fazer a nossa parte. Por isso que a oração tem a parte da oração. Ação que depende de nós praticar, nós fazemos também. Próximo. Feminino, viúva, 62 anos. Sou uma pessoa bastante positiva, alegre e animada, mas sem motivo algum fico triste, desanimada e pessimista, e quando estou assim não consigo realizar minhas orações diárias. Por que isso acontece comigo? Muito obrigada. Você está esquecendo de algo. Perguntou-lhe, que você responda, eu não vou ouvir, não sei quem fez a pergunta, de que cidade que é, de que estado que é. Você já leu uma sutra especial, 21 dias ou 49 dias, especialmente para o seu marido, e o agradeceu pelo período que vocês estiveram casados, namoraram, ficaram noivos e casaram? Ou seja, quando a Cristina fala agradecer, não é só para falar obrigado igual um papagaio fala, mas é para desenvolver, manifestar o sentimento de gratidão, aquilo que vem de dentro, nosso sentimento, e não só da boca para fora, como muitos políticos fazem, né? Mas não é que tem que ter uma coisa que seja de gratidão e um muito obrigado, muito obrigado. Esse é um sentimento que você precisa fazer, faça a oração 21 dias para ele,
e antes da Sotra, reserve 10 minutos, cronometrado, mínimo 10 minutos. Obrigado, agradeça a tudo que, lembrando todas as coisas boas que ele fez. E outro horário para os antepassados, tá certo? Outro ponto importante é: faça mais caridade. Quando nós vivemos só a nossa vida em volta do nosso eu quero, eu tenho, eu estou com vontade de fazer isso, eu estou fazendo aquilo, só vivendo em cima do que o eu quer, você não é feliz, porque você não está dando nada de si para o outro, não está dando alegria para o outro. Quem dá alegria para o outro recebe alegria pela lei do karma, pela lei da ação e reação. Ok? Próxima pergunta. Feminino, 43 anos, solteira. O que causa toxoplasmose? E qual é a prática da Seichonoye que posso realizar? Eu não sou médico, mas já dei a consultadinha do que é a toxoplasmose. É infecção causada por bactéria. E se isso aconteceu, você esqueceu da revelação divina da grande harmonia. Se fores vítima de algo atingido por micróbios, bactérias, é prova que não estás reconciliado com todas as pessoas, todas as coisas do céu e da terra. Todas as coisas, aí é um alerta que sempre estou lembrando, que o professor Tukuisa falou para o Somukai. Essa palavra coisas, da forma como está escrito no ideograma japonês, não é objeto, não é coisa de objeto, mas pessoas, coisas e fatos. Pessoas, a própria coisa e fatos também. Então tem que ter gratidão com tudo e com todos. Ok? Então faça uma análise das pessoas que ficaram um pouco distantes de você, colegas, pessoas que você tinha uma amizade muito boa e foi se distanciando. Tem que ter um motivo para isso acontecer. Algum fato, alguma coisa que ela falou, ou que você falou e ela também reagiu para manter a distância de você. Então comece a agradecer essas pessoas. Agradeça e harmonize com essas pessoas. E aquelas pessoas que um dia você pensou, não quero nem ver a cara do fulano, eu quero distância dele. A essa pessoa, principalmente essas pessoas, você tem que praticar a oração do perdão. Feminino, 33 anos, divorciada. Como ter sucesso no trabalho e no relacionamento? Pega o livro dos jovens, leia 10 vezes, cada capítulo. Mas leia mesmo. Isso daí é para o seu bem, porque o conteúdo, a explicação que está no livro do jovem vai ficar com você, vai ficar gravado no seu subconsciente. E no tempo que eu estava fazendo o cursinho para ingressar na faculdade, eu gravei o livro Dinamize Sua Capacidade. E quase não tinha livros traduzidos em português. Então eu gravei, que era fita cassete, e quando ia dormir, porque chegava 1h da manhã, ficava ouvindo, até dormir, pegar no sono, ficava ouvindo. E quando acordava, já ligava o gravador para ficar ouvindo, sempre aproveitando cada minuto para gravar, para entender, para registrar as palavras da verdade. Ok? Outro detalhe, vá assistir o seminário, não sei onde você mora, você perguntou, mas uma academia que fique mais perto da sua casa. Leia o texto que antecede o livro Iluminando Seu Caminho, antes. Ali tem um detalhe que faz com que as coisas não vão bem por causa do nosso ego. Não vão bem porque o nosso ego está em primeiro lugar, está como centro de tudo. Então, aprender a anular o ego, baixar o ego, aí nós teremos mais amizades, e boas amizades sempre ajudam, sempre as pessoas são ajudadas pelas boas amizades. E esforce-se para melhorar cada dia um pouco, esforce, não é esperar que as coisas aconteçam, ok? Esforce-se. Então, para você benquista, não é cara azeda, mal-humorada que vai conseguir. O mestre escreveu no Dinamize Sua Capacidade. Você acha que a cara de carrancudo você vai beneficiar, vai ajudar a humanidade? Esse mau humor vai ajudar a humanidade? Não. Ninguém gosta de mau humor. Por isso, então, treine sorrir todos os dias, todo dia, esforce-se. E outro detalhe, faça um OPzinho aí, pelo menos 30 vezes por dia, para o seu ex-marido, ok? Perdoe o ex-marido, tá bom? Próximo. Ah, não, acabou o tempo. Você vai muito para seminários de academia, correto? Assim, eu devo tudo, eu digo sempre assim, tudo,
onde eu cheguei na minha vida, eu devo à academia. E sem querer te interromper, mas já te interrompendo, não é seminário de 2 dias que a gente tá falando, não. A gente tá vendo aqui que ele é uma pessoa altamente ocupada, com muitos sonhos, com muitos projetos. Ele está sempre ali, dentro das características que a gente elencou aqui, num seminário de 10 dias. Por que é importante o seminário de 10 dias, Romeu? Um seminário de 10 dias é fundamental para a transformação. Eu sempre, quando eu vou para esse seminário, eu sempre pensei assim, eu quero acelerar o meu processo de purificação. Nós trazemos muitas coisas, não só dessa vida, mas de outras também, que estão dentro do nosso subconsciente. E sabemos que para a gente projetar o mundo perfeito de Deus, nós temos que purificar o nosso subconsciente. E o local mais adequado é a academia, por vários motivos. Primeiro, você vai todos os dias com um grupo de pessoas fazer a meditação, fazer sutra sagrada, todas as práticas da Seitinoye, você vai fazer oferenda de trabalho. E uma coisa fundamental, dentro da academia, é um local onde as divindades protetoras da Seitinoye, os espíritos elevados, nossos pioneiros, fazem um trabalho fantástico, estão nos protegendo no mundo espiritual. Eu tive 2 seminários, 3 na verdade, de terceira idade, foi um dia só, mas o de 10 dias e o de jovens. E na oração mútua foi resultados maravilhosos. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma situação, sabemos disso intelectualmente, mas a energia que amarra a gente naquela circunstância, às vezes nós não conseguimos dissolver sozinho. E quando você está numa academia, a energia é fantástica, é maravilhosa. Você vê coisas grandiosas acontecer porque rompe isso, graças à proteção de Deus, da Seitinoye, Deus Sumiyoshi, né? E as práticas diárias também que você faz em grupo. Nesses 10 dias teve um senhor que veio do Japão desenganado, fazendo um hemodiálise aqui, ficou uma semana antes do seminário e voltou entusiasmado. Veio 3 pessoas do Peru. Esse último de jovem, teve um camarada que saiu do lado do Colorado, dos Estados Unidos, para vir participar. E aí você vê que os 4 cantos do mundo estão mostrando os escolhidos aí. E a gente tem que entender esse momento. Então eu digo sempre, não perca a oportunidade de participar. E de 10 dias, 10 é muito tempo. Quando você está lá, olha, nesse último que eu fui, as pessoas não queriam ir embora, gente. Se formam grupos de pessoas que se falam. Eu tenho pessoas que mandam mensagem para mim no WhatsApp. Olha, minha vida transformou. Um pernambucano que, nossa, manda mensagem para mim, perguntando as coisas. É fantástico isso, cria um elo. E aí a pessoa consegue fazer esse processo de purificação. E realmente ela sai de lá com uma convicção transformadora, realmente em todos os seus conceitos. São todos derrubados ali. Sai renovado. Muito obrigada. Então, agora, para o estudo da coleção A Verdade da Vida, preletor Heitor Miyazaki. Abraço para São Roque, Regional Lapa, Praça da Liberdade, alguém da Praça da Liberdade. Então é bom que pessoas de outros estados, quando vierem para São Paulo, é bom conhecer a Praça da Liberdade, é um centro oriental, né? Itatiba, São Paulo, tem várias pessoas de Itatiba. Bauru, Goiânia, vários preletores, Cleomar, preletor Odário, Ana Gomes e mais outros. Camaquã, fui vendo o mapa, eu já tinha passado 2 vezes por Camaquã, é caminho de Pelotas, quem vai para Pelotas, é uma região muito bonita aquele lugar. Abraço para Belém do Pará, Barueri, São Paulo, Santos, Sorocaba, Brasília e 3 Cachoeiras, Rio Grande do Sul. Dando aquele andamento sobre conhecer a nossa própria pessoa, conhecer a si mesmo, né? Então, aquele detalhe que está, vamos recapitular um pouquinho. Aqui também, a nossa mente, aqui essa parte pequena aqui é o consciente, ok? A parte que raciocina, a parte da mente, chamada mente desperta, é o consciente. E é somente 5% só, no máximo 5%. Por isso que dentro do todo, é muito pequena o consciente, mas é o mais badalado, é o mais que as pessoas valorizam mais, porque é a parte que raciocina, que pensa, analisa, que questiona, é o consciente. Mas também é o dorminhoco, né?
é o que dorme, mas o subconsciente nunca dorme. E o subconsciente, então, aqui dentro da parte do subconsciente, pode ter uma parte que corresponde à mente do instinto, à mente instintiva. E essa parte da estrela que corresponde à mente da sabedoria. Ou seja, quando se diz que no âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso, é exatamente essa parte que está manifestando a nossa ligação, a nossa conexão com Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Poderoso, Onisciente, Sabedoria Infinita. Então, aqui exatamente, bem no âmago, existe nós estamos interligados com Deus, todas as pessoas. Independentemente da atitude está fazendo certo ou não, independente disso, a vida dela está ligada a Deus. Então, a mente da sabedoria é a mente de Deus, não recebe nenhuma influência da mente humana. Okay? Daqui nada vai mudar, nada. Da mesma forma, pessoas que vão rezar, não pode pensar que vai rezar para modificar o que Deus criou. O que Deus criou não tem, como disse um ministro, é imexível, hein? Não tem o que mexer, não tem nada que fazer, é perfeito. É igual você olhar para o seu relógio, está funcionando? Tá, então não precisa de mais peça. Precisa de mais peça? Não, já está funcionando, está bom? Está perfeito. E é isso que nós temos que entender. Não é querer pensar em modificar o que Deus fez. Simplesmente nós que temos que mudar, entender e orar conforme Cristo disse, seja feita a vossa vontade. Deus está sempre nos orientando, mas nem sempre ouvimos a voz de Deus. Então não é que Deus falhou, não é que Deus está esquecendo de nós, não é que o anjo da guarda de um é mais fraco que o outro, não. Isso depende muito do nosso modus vivendi, para que nós possamos ouvir a voz de Deus, né? Possamos ter aquela intuição de agir, pensar e viver superando o nosso ego, né? Superando o nosso ego. Por isso que no canto evocativo de Deus diz: eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida do Deus Pai que permeia os céus e a terra. Nós vivemos não pela força do nosso eu carnal. A diferença entre um cadáver e um corpo, uma pessoa que tem um corpo que tem vida, a diferença é a vida, Então, o que faz viver não adianta você colocar vitamina num cadáver que ele não vai ressuscitar. Falta vida, não tem vida. Então, é um corpo vazio. Por isso que de vez em quando a gente ouve a expressão é vazio, é nada. O mundo fenomênico, o budista fala, o mundo fenomênico é vazio. O mundo é realmente vazio. Porque, voltando para a época que estávamos prestes a reencarnar, 1 mês antes, 2 meses antes de reencarnarmos, 1 mês antes de ganharmos um novo corpo carnal, antes de ser concebido o corpo, aquele óvulo ser fecundado que desenvolveu e se transformou no nosso corpo carnal. Antes disso, como é que você olhava a vida? Para nós, lá do mundo espiritual, que ainda não tínhamos o novo corpo carnal, o que existe era a realidade. A realidade é a vida. A vida é a realidade. Por isso que a realidade, quando vocês forem ler o capítulo Realidade da Sutra Sagrada, pensem na vida. Deus é a vida, Deus é a realidade. Com R maiúsculo, ok? Uma realidade comum é o mundo fenomênico. Da mesma forma, quando o mestre escreveu sobre as 4 máximas, ele falou, as máximas são algo que não é um simples provérbio. Provérbio contém palavra da verdade? Sim, mas é uma verdade relativa. Panela velha faz comida boa. É uma verdade, mas relativa, porque se a panela estiver toda escancarada, esburacada, não vai fazer nada. Então é relativa. Cão que ladra, não morde. Mas tem uns pitbulls que mordem, late e ainda mordem. Então é relativo, não é uma verdade absoluta. Por isso que a verdade, o mestre fala que as máximas eram um pouco acima, em termos de sabedoria superior a simples provérbio, porque não tem nada que seja relativo, é absoluto. É como Deus não é relativo. O amor de Deus não é relativo, o amor de Deus é absoluto.
Não é, as pessoas pensam, vou fazer isso para agradar a Deus. Os maias, incas, sacrificavam vida humana para agradar a Deus. Mas para agradar a Deus não precisa sacrificar, não precisa matar nada, não é? Porque Deus é amor absoluto. Deus não vai perdoar porque a pessoa falou bonito, rezou bonito. Deus sempre perdoa, sempre perdoa. O amor de Deus é absoluto, não é relativo. Não é o relativo que eu estou dizendo, é aquelas pessoas que pensam assim, eu vou cumprimentá-lo se ele me cumprimentar. Eu vou agradecê-lo se ele me agradecer. Isso é relativo, porque está na dependência, está no condicional do outro fazer para ele receber. Okay? Por isso que o nível do amor também, o nível baixo, é totalmente relativo. O nível baixo, primeiro nível, a pessoa diz, eu quero ser amado. O que está prevalecendo aí? O ego. Eu quero ser amado. Mas melhorando, evoluindo, ele passa para o segundo estágio. Eu amo se o outro me amar. Mas ele também vai amar, mas na condição do outro amar, mas ainda está no condicional. Mas evoluindo, aí o ego já vai sendo jogado para escanteio, de lado. Ama mesmo a pessoa, não sendo mal amada, ela ama o outro. É um amor que o ego já não se faz presente. E mais elevado ainda é o amor que amar, mesmo sendo maltratado, a pessoa ama o outro. E não fica com ódio, é o que Cristo demonstrou. É o que Cristo demonstrou. Então, quando Cristo disse, na hora que estava sendo crucificado, ele disse, eu poderia chamar uma legião de anjos para me socorrer. E realmente, uma legião de anjos poderia socorrer. Mas, ele atendeu na oração, falou, não, meu Pai, afaste de mim e seja feita a vossa vontade. E a vontade de Deus é que ele suportasse, aguentasse e entendesse que era importante nessa hora manifestar o amor, perdoando a pessoa que o estava maltratando. Então esse amor de Cristo realmente era o amor transcendental de todos os transcendentes. Ou seja, todos nós temos que desenvolver esse lado do amor. Por isso que aos poucos, vamos reencarnando, aprendendo uma coisa, aprendendo outra, mas todos nós temos que evoluir a ponto de irmos anulando o ego. E aí que nós vamos estar bem próximo de Deus, porque Deus não tem ego, é amor absoluto. Então, quanto mais estivermos próximos do amor de Deus, aí é esse detalhe que nós vamos entendendo, que os espíritos de nível bastante elevados, eles não têm ego, eles só pensam em ajudar o próximo. Lembra, assistiram o Nosso Lar, a maioria assistiram o Nosso Lar. É um exemplo disso. No Nosso Lar, houve um momento, como é fato real, fato verídico, a mãe do André Luiz que estava no nível superior, lembra? Então ela baixava, descia para conversar com o filho. Aí um dia ela falou, filho, eu vou me reencarnar. O que ele falou? Mas a senhora não precisa mais se reencarnar. Aí que veio o exemplo do amor, de anular a si próprio. Ela disse, mas eu vou reencarnar para ajudar o seu pai. Seu pai está lá no purgatório. Eu vou reencarnar, vou casar com ele. Para quê? Para ajudar o pai a evoluir mais espiritualmente. E aquelas as duas mulheres que foram amantes do seu pai serão minhas filhas. Isso é anular o ego, né? Então, quanto mais elevado o nível espiritual da pessoa, por isso que é mais sublime, mais puro, é sagrado, sublime. Ok? Deu para entender, né? Não está no script, nós vamos lá. Carl Augusto Menninger é o Papa da psiquiatria moderna, médico, psiquiatra, psicanalista, escreveu vários livros. Um dos livros que o mestre cita muito é O Homem contra Si Próprio, tem outro que é O Pecado da Nossa Época, tem outro que é Mente Humana, e tem mais um outro que eu tenho, tenho todos esses livros aqui. E ele disse que o consciente é a porta para o mundo exterior. Aqui nós não temos nada que possa captar o mundo exterior, mas aqui sim, aqui é a porta e capta o mundo exterior. Por esse fato que nossos cinco sentidos que capta pelo tato, que capta pelo som, pelo que nós vemos, pelo olfato, pelo paladar,
fazem parte da mente, do corpo etérico, que é a parte do corpo que está ligado aos nossos 5 sentidos. Ou seja, nossos 5 sentidos, 5 sensores estão ligados ao corpo etérico. Depois nós vamos ver, ok? Então vamos lá. Na meditação em Shinsokan, é importante que nos permita captar a voz de Deus. Isso ocorre quando realmente nós estamos concentrados, bem concentrados em Deus, com o coração puro, com o coração em paz, em harmonia. E aí está a razão de nós, antes de iniciarmos o Shinsokan, procure entrar em paz com tudo e com todos, agradecer a todas as pessoas, mentalmente em casa, né? Não é que você vai fazer aquele Shinsokan de 12 horas, que seja, e você vai obter aquelas coisas maravilhosas. Contei já da professora Antônia Matsuo, o filho dela era médico, e nasceu a neta da professora Antônia, e o filho falou: mãe, nasceu a neta da senhora, mas ela não tem a mínima condições de vida. E a professora Antônia falou: tem. E ele falou: mãe, eu sou médico, eu sei o que eu estou falando, mas você não é Deus. Para Deus tudo é possível. Aí ela ficou 6 horas, sem sair do lugar, praticando a meditação em Shinsokan, contemplando a natureza divina da netinha que nasceu. Só contemplando, visualizando, imaginando, contemplando a natureza divina da netinha. Quando ela viu uma luz forte, aí ela parou com a meditação e pensou: ela está fora de perigo. Não durou meia hora, toca o telefone e fala: mãe, ela está salva. Mas quem que foi responsável para ajudar a manifestação da natureza divina da neta? A professora Antônia, ok? E o que são os 5 sentidos? Então, os 5 sentidos que eu falei que a porta do mundo exterior, se está difícil, depois faça força para entender. 5 sentidos, a verdade da vida, volume 12, página 48. Os 5 sentidos são instrumentos que se limitam a captar apenas os fenômenos. Esse mundo fenomênico, somente para captar esse mundo fenomênico, para captar esse mundo material. Então, nós vamos captar através do tato, e muitas vezes a pessoa que não tem olhos, então vai com aquela bengalinha. Aliás, uma vez eu estava vindo do metrô para cá, e eu escutei um barulho, tac, 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 tac. Foi chegando próximo, passou minha frente, era uma moça oriental, com a bengalinha, andando muito mais rápido do que eu, 3 vezes mais rápido, porque daqui a pouco ela estava lá na frente, e não chega, eu sem bengala com óleo não conseguia ir na velocidade que ela andava. Mas aí é que está o detalhe, né? A pessoa desenvolve o outro lado, né? Desenvolve o outro lado da percepção. Continuando. Lendo o livro do mestre, uma recomendação: leia a Mente Humana do Carmine, a Psicopatologia da Vida Cotidiana, né? de Freud, esse livro que foi apresentado pelo nosso amigo lá de Recife, o Roberto, divulgador Roberto. No livro Mente Humana, consta a explicação de que percepção e sensação são atuações do cérebro, ou seja, da mente etérea. Calma que vocês vão ver agora. Agora pronto, chegou o que vocês queriam. Está aqui. Então, o consciente é 5%, certo? E o corpo etérico, esse daqui, e aqui o carnal. Mas em Pentecade, o corpo etérico, aqui que é da percepção, que é o corpo etérico. Quando a pessoa morre, o corpo carnal vira cadáver. E naquele momento, no instante, o corpo etérico evapora. E aí fica o quê? Ele despiu um corpo, despiu outro corpo, e ficaram 3 corpos, que faz parte do subconsciente. Então, aí nós temos 95%, que é o subconsciente, e corresponde a esses 3 itens aqui, ó. Corpo astral, onde nós armazenamos as emoções, tristeza, alegria, todas as emoções ficam no corpo astral. E o corpo espiritual, e no âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser
sumamente perfeito e maravilhoso, é o corpo real, é o corpo real. E aí nós vamos entender que aqui é a alma. Por isso que no livro Preleções sobre a Sutra Sagrada, o mestre escreveu assim: a morada da alma é o corpo espiritual. Então, a morada da alma aqui é o corpo espiritual. Então fica, o corpo espiritual. Por isso também que, mesmo na verdade, volume 9, vocês interlinham, vocês percebem, por exemplo, no momento que a Heine, estado de hipnose, ela estava sendo treinada para poder ser uma médium eficaz. E ela foi conduzida para o mundo espiritual, e um dia ela foi sozinha. Ela pensou que ela tivesse ido sozinha, mas atrás estava tendo o suporte do espírito Veterini e outros espíritos grandiosos. Aí no caminho, 2 espíritos falaram: você quer que a gente leve, quer que nós conduzamos você para tal lugar? Ela falou não. E o que o Veterini falou? Você fez muito bem em falar não, porque aqueles 2 que te ofereceram para ajudá-la eram espíritos baixos que iam te conduzir para o lugar para você ficar perdida, né? Então você fez muito bem em dizer não para eles. Mas atrás disso, mas esses espíritos baixos não viram o Veterini. Então o espírito ainda que é um espírito vermelho, muitas vezes eles podem estar ao lado de um espírito bastante elevado, mas ele não vê. Da mesma forma que nós não enxergamos espíritos, ok? Então, da mesma forma também existem essas graduações no mundo espiritual. E o consciente, então, que é o 5% corresponde a esse daqui, que é essas 2 partes. E o subconsciente, esses 3 seguintes. Deu para entender? Continuando com o livro, um detalhe, tem 2 livros assim, que não foram traduzidos, mas o mestre cita de um senhor na Europa, que na hora que a esposa dele morreu, ele tirou a foto do corpo dela. E ele viu uma nuvem, tipo uma fumaça saindo. Quando o filho ficou doente e já não tinha mais condições de vida, sabia que ele ia morrer, então ele deixou armado, preparado, uma câmera fotográfica. E na hora que ele acabou de suspirar, ele bateu a foto, então viu mais nitidamente o corpo etérico se evaporando. Okay? No livro Assim se concretiza o bem, página 71. A alegria com relação a um determinado alimento também pode ser interpretada como resultado do karma de uma impressão mental ocorrido nesta ou na vida anterior. A alegria, não, a alergia. A alergia com relação a determinado alimento pode ser interpretada como resultado do karma de uma impressão mental ocorrida nesta ou na vida anterior. Então, a alergia pode ter causa também de alguma coisa que você passou muito mal, mas aconteceu na vida anterior. Então, vamos ver de outra forma. Ficou na mente da pessoa essa alergia. Vamos verificar aquele caso que Edgar Cayce explicou sobre a menina que, quando entrava no ônibus, ela já procurava entrar onde ficava a porta da saída. Se entrasse no salão, ela procurava sempre a porta da saída. E o medo de ficar no lugar fechado. E Edgar Cayce, em estado de hipnose, o espírito de Edgar Cayce disse o seguinte: essa menina, na minha encarnação anterior, ela era adolescente, jovenzinha, entrou numa caverna e a caverna desabou. E ela foi soterrada viva. Por isso que ela tinha medo de ficar no lugar fechado. E, da mesma forma, sabendo desse detalhe, eu falei para 2 dirigentes da regional Juiz de Fora, as 2 tinham claustrofobia. Eu falei: vocês viveram num país que tinha terremoto, alguma coisa, ou ficar embaixo de um prédio, e esse prédio desabou. Quando eu falei isso, veio do inconsciente aquela não a lembrança do fato de que país, a época não, mas havia aquela sensação, e as 2 ficaram curadas. E também aconteceu também com uma pessoa lá de Goiânia, uma jornalista, que ficou curada também, que tinha claustrofobia. Por isso que a alergia, da mesma forma, se a pessoa morreu intoxicada ou foi envenenada por alguma coisa que tinha veneno, então
inconsciente reage dando alergia. Essa alergia pode ser coisa de vida passada também. Ok? Outro exemplo, então aqui claustrofobia está para quem quiser anotar, anote aí. Livro Você Pode Curar a Si Mesmo, página 34, que fala sobre a claustrofobia da menina. Okay? O consciente não lembra tudo, mas o subconsciente não esquece. É aí uma coisa que sempre alertamos. O consciente não lembra, mas certos conflitos, mágoas, trauma, momento difícil que você passou, está no inconsciente gravado. E até coisas que aconteceram quando você estava no útero da mãe. Tá? Então, mulheres que passaram um susto muito grande quando estava grávida, isso pode refletir no menino, no filho, na filha, a filha que estava na barriga dela. Ou então, a criança captou aquele momento que a mãe não queria a gravidez, tentou abortá-lo, fez de tudo para abortá-lo, ou queria menino, ou queria do sexo oposto, e a criança, esse bebê nasce com mágoa da mãe. Então, um dos fatores é não mamar no peito da mãe, porque conscientemente ela não sabe, mas a mãe tem bastante leite, mas ela leva para o peito, ela tira a boca do peito da mãe, porque está com mágoa da mãe, porque ela foi rejeitada. Então, nasce com problemas respiratórios, rinite, outros problemas, bronquite, todas essas coisas que está ligado a ressentimento com o pai ou a mãe. E, na verdade, 5, página 32, o mestre recebeu uma carta de uma mãe que relatava que seu bebê recusava tomar leite materno, mas aceitava leite de vaca. O melhor leite é o leite materno, mas o bebê recusava o leite materno. Explicação do mestre: a mãe não desejava a gravidez, e quando grávida torceu para que o bebê não nascesse. E a criança inconscientemente sabe de tudo. Por isso que aí também outro detalhe, nós temos que interligar o fato. Se isso acontece, a educação do bebê, do filho, não é depois que ele nasce. Já nos 9 meses já começa a educação. Okay? Aí começa a educação. Com livros, por isso que eu ouvi dizer que dentro vários anos, as princesas que era do Japão, quando estavam grávidas, sempre procuravam ler livros de grandes personagens da história. Isso ajuda muito. E a harmonia conjugal também. Ok? Aqui o detalhe, na revelação divina, nós viemos para quê? Por que nós reencarnamos? Para evoluir, né? Para evoluir. A voz está boa, né? Está saindo a voz. Para evoluirmos. Então, viemos para evoluir. Esse evoluir não é por questão de você estudar um monte de curso, faculdade, pós-doutorado, não é nesse sentido. Mas evoluir espiritualmente, o seu modo de pensar, a sua natureza, né? o seu caráter, a personalidade. Por isso que o mestre fala, caráter não é vocação. A pessoa tem caráter, não é vocação. É vitória. É vitória porque para chegar a ter um caráter maravilhoso, ela se esforçou muitas vezes para ter uma personalidade, para ter um caráter admirável. Tudo isso corresponde à vitória. Abrindo o canal da Provisão Infinita, página 149, edição 1. Personalidade, olha a definição de personalidade, é fantástica. É o feitio invisível de cada indivíduo. Nela está abrangido tudo, as suas emoções, a potencialidade, suas preferências, a maneira como reage a estímulos, isto é, com rapidez ou não, a capacidade de memorizar fatos, pode ser fraco ou forte, lembrança das experiências vividas no passado, disposição mental do momento atual, esperanças e sonhos em relação ao futuro, etc, etc. Tudo isso somando é o que mostra a personalidade de cada um. Okay? Então, esse somatório de itens
é que faz a pessoa ter personalidade diferente da outra. Por isso que, mesmo que a pessoa tenha três filhos, todos gêmeos, né? Trigêmeos, e seja igualzinho, a ponto do pai ou a mãe muitas vezes confundiam, porque são iguais, mas a personalidade é diferente. Aí uma mulher foi uma casa para vender um produto. E tocou a campainha, quem abriu a porta era uma menininha de 3 anos de idade. Já falava, falou, entra, por favor, tome assento, minha mãe está no banho, daqui a pouco ela vem. E de repente a menina novamente, posso ser útil à senhora? Posso servir a senhora alguma coisa? Um chá, água? E a mulher ficou impressionada, que educação, com essa idade, educação maravilhosa, meu Deus do céu. Aí chegou a mãe, falou, minha senhora, antes de mais nada, o que a senhora faz para sua filha ser tão educada assim? Eu tomei uma pastilha, dou o nome da pastilha quando estava grávida dela. E essa mulher falou, coincidência, eu estou grávida de 2 meses, então me dá a receita da pastilha, que eu quero que meu filho nasça educado como a sua filha. Aí começou a tomar a pastilha, foi no médico, 3 meses, terceiro mês, médico falou para o médico, quando é que vai nascer meu filho educado? Minha senhora, quando completa 9 meses vai nascer. 4º mês, quando é que vai nascer meu filho educado? Já está pronto? Não, minha senhora, quando completar 9 meses ele vai nascer. Aí no mês seguinte, o médico perdeu a paciência, minha senhora, quando completar 9 meses ele vai nascer. E ele ficou bravo, que a mulher completou 9 meses, não voltou no médico. Aí só foi no médico, quando lembrou, estava no 10º mês. Aí voltou no médico, o médico, eu falei que quando eu completar, a senhora deixou passar os 9 meses. Agora eu estou preocupado, vamos ver o que está acontecendo. Aí levou lá, tirar raio-x, aí colocou estetoscópios, eram gêmeos. Aí eu vi uma voz, saia você primeiro. Não, por gentileza, saia você primeiro. Não, por favor, eu faço questão que você saia primeiro. Não existe essa pastilha, viu? E quem diz, eu nasci assim, vou continuar assim, está estagnado, está patinando na evolução espiritual, não está evoluindo, está patinando, certo? Nós temos que evoluir. A vida mostra tudo isso, a vida, por isso que a natureza mostra. Se você joga uma semente numa terra, ele vai germinar e vai crescer. E também nós temos que crescer espiritualmente, evoluir espiritualmente. Evoluir em todos os sentidos, manifestar cada vez mais uma personalidade, um caráter admirável. É nesse ponto. É por esse motivo que os grandes anjos, grandes mestres, né? Próprio Yogananda, é impressionante, Yogananda, Jesus Cristo, a atitude, o comportamento do mestre, a sabedoria desses grandes iluminados, são admiráveis porque são espíritos veteranos. Espírito veterano significa espírito que já se reencarnou muitas e muitas vezes e ao longo de muitos anos veio evoluindo. Mas o fato de reencarnar não significa que já esteja evoluindo, não. Depende do esforço de cada um. Depende do esforço de cada um. Cada um tem que procurar se esforçar para cada vez mais manifestar o amor ao próximo. Não esperar que o outro faça, mas tomar a decisão de manifestar o amor e dar alegria para o próximo. Ok? Não basta colecionar diplomas quando terminar a nossa missão aqui na Terra e retornarmos para o mundo espiritual. Será maravilhoso ouvirmos dos nossos anjos superiores, parabéns. Você voltou num grau superior, mais superior do que quando você foi reencarnar. Tá? Parabéns. E o contrário, vai ser triste, né? Oh, meu amigo, você não melhorou nada. Você não melhorou nada. O que você foi fazer na Terra? Foi fazer turismo? Aí vai ser triste ouvir essas coisas, né? Não vai ter castigo, mas o castigo vai ser o seguinte: você vai voltar para a Terra e vai fazer aquilo que você deixou de fazer. A missão inacabada você vai ter que cumprir. Aquele relacionamento, pessoa com quem você iria conviver, que você conviveu e que você continuou ignorando, odiando a pessoa, novamente você vai nascer com aquela pessoa. É o que eu disse para uma mulher, que ela me disse, faz uns 6, 7 anos que aconteceu isso. A pessoa, não consigo me dar bem com a minha mãe.
Se esforce para isso. Ah, não dá. Se esforce para isso. Faça oração do perdão 50, 100, 200, 500 por dia. Ah, não. Tá bom, não precisa fazer. Na próxima encarnação você vai estar junto com ela. Então eu vou fazer. Então faça agora. Certo? Começamos antes, terminamos antes. Muito obrigado a todos. Prepare-se para vivenciar um evento épico como nunca se viu. Com uma programação dinâmica e várias opções personalizadas de atividades, a 37ª Convenção Nacional da Seichonoye do Brasil, japonês e português, vai celebrar a gratidão. Kansha, termo da cultura japonesa que define o sentimento profundo de agradecimento por tudo e todos. É o tema desse encontro de formato inédito na história do movimento aqui no Brasil. Ele será realizado na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna, São Paulo, no dia 10 de setembro de 2023, das 8 às 17 horas, e no formato híbrido, ou seja, presencial e com transmissão ao vivo via internet para quem optar pelo ingresso nessa modalidade. Além das palestras com expoentes do ensinamento da Seichonoye, serão oferecidas oficinas, bate-papo, recreação e dinâmicas de integração nos agradáveis e acolhedores espaços da academia. Os participantes escolhem os temas e atividades de seu interesse, vivendo uma experiência personalizada do evento. O Espaço Querubim receberá crianças com uma programação muito especial. Uma praça de alimentação oferecerá opções gastronômicas diversificadas e deliciosas. Oportunize a si mesmo e aos seus familiares um momento inesquecível, rico em atrações e voltado para a gratidão em seu sentido mais abrangente. O evento será realizado justamente na estrutura da Academia de Ibiúna, onde também agradeceremos aos pioneiros que nos legaram monumentos e instalações tão magníficas, palco de incontáveis despertares e graças. A 37ª Convenção Nacional da Seichonoye do Brasil, em idiomas japonês e português. 10 de setembro de 2023. Academia de Ibiúna. Kansha. Gratidão. Vivencie um evento épico como nunca se viu. Para mais informações e aquisição de ingressos presenciais ou para transmissão virtual, acesse através dos contatos na sua tela. Telefones 11 50 14 22 99, 11 50 14 22 57. E-mails pombabranca@sni.org.br, fraternidade@sni.org.br, ou acesse diretamente a página da convenção sni.org.br/convencal-japonesa. Muito obrigado!